Nós estamos numa série vivendo. Vou procurar cuidar do nosso tempo hoje também, né? Porque avançou um pouco aqui. E porque as crianças vão nos mostrar que o tempo para elas está ficando longo, né? Mas nós vimos numa série onde nós estamos falando sobre o Evangelho de Marcos. E nós chegamos no capítulo 8, dessa vez. E a gente já disse aqui que o Evangelho de Marcos ele é um evangelho que Jesus é retratado agindo muito. É um evangelho em ação. A narrativa é dinâmica. Em cada capítulo a gente tem muitas histórias, muitas coisas. E às vezes a gente tem a impressão que elas estão aleatoriamente ali. E eu não creio nisso. Eu não creio que elas estão aleatoriamente ali dessa forma. Eu creio que Deus inspirou aquele escritor, Marcos, para nos trazer lições através dessas narrativas. E nesse mesmo capítulo aqui, assim como nos outros, muitas vezes Jesus ele ensina, ele faz milagres, ele confronta religiosos, e tudo isso vai acontecer hoje de novo. E Marcos organiza algo que, quando eu estava lendo esse texto, me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar contigo isso que alguém vai dizer assim, poxa, mas eu não vi isso quando eu li Marcos. Mas a gente falou aqui que a palavra de Deus é viva, né? Ela é uma revelação. Então, quando eu li isso aqui, saltou aos meus olhos. E eu quero compartilhar isso com vocês. E não podia ser outra, a gente já falou tanto sobre olhos e sobre visão aqui, né? Mas saltou aos meus olhos esse texto. E esse texto para mim fala muito sobre olhos, sobre visão. E eu quero te falar sobre isso, a diferença da visão do homem e a visão de Jesus, em várias circunstâncias. E eu chamei essa mensagem de além do que os olhos podem ver. E esse título não é sem propósito, né? Nossa visão é limitada. A minha visão, especialmente, é bem limitada. Eu, sem óculos, eu tenho uma visão muito limitada. Vocês veem que eu não consigo nem olhar para vocês de jeito, focar, porque me incomoda. Mas, mesmo com óculos, a minha visão é limitada. Nossa visão se limita, é definida pelo que, só o que nós vemos e compreendemos. Coisas que nós mesmo vemos e não compreendemos, a gente não assimila. Mas há coisas que nem nós também não vemos. E elas desafiam os nossos valores, nossas convicções. E nós somos chamados a olhar as coisas nessa perspectiva diferente, que é a perspectiva que Jesus vai apresentar. Os olhos da fé, uma visão espiritual. Abre tua Bíblia aí no capítulo 8 de Marcos, e a gente vai andar um pouco aí. Talvez por causa do tempo, a gente não vai ler todos os textos, mas eu quero falar um pouco contigo sobre algumas partes aqui, em especial. Esse capítulo ele começa com Jesus fazendo uma multiplicação de pães e peixes de novo. Do versículo 1 até o versículo 10, a gente vai ver de novo o que aconteceu muito semelhante ao capítulo 6, onde havia uma multidão, para variar, seguindo Jesus. Sempre há uma multidão. Já falamos sobre a multidão, que ela é levada por N propósitos, N motivos, né? Motivos sinceros, que eu quero ver Jesus. Motivos interesseiros, que eu quero o milagre de Jesus. Motivos escusos, que eu quero ver o que Jesus vai fazer e eu quero controlar Jesus e criticar Jesus. N motivos. E nesse lugar aqui, Jesus tem uma multidão seguindo ele, gente que vem de longe. Jesus vai dizer que havia pessoas ali que estavam 3 dias seguindo ele, estavam longe de casa. E chega uma hora que ele vai ter que despedir essa multidão. Como do mesmo jeito que aconteceu no capítulo 6, na primeira multiplicação. E ele olha para a multidão e vê. Repara que ele olha. Diz lá que ele olha a multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar embora com fome, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Vieram de longe. E os seus discípulos aí respondem assim, olha o olhar de Jesus, que ele fala: tenho compaixão dessa multidão. E os discípulos dizem: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? A diferença de visão de Jesus é uma visão, um olhar de compaixão. A visão dos discípulos é: onde é que tem algo para alimentar esse povo aqui? Não tem o que a gente fazer. Não tem o que fazer.
É um lugar deserto, é um lugar sem recursos, é um lugar distante. Não resta nada a não ser o que eles falaram no capítulo 6, mandá-los embora. Jesus não se limita a esse olhar, a esse julgamento, a esse veredito. Jesus diz: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? E eles dizem: 7. Os discípulos encararam a situação do ponto de vista natural, né? A partir daquilo que eles enxergaram. E Jesus começa a envolver eles no problema. Quantos pães vocês têm? O que tu tem aí para oferecer? É fácil criticar? O que tu tem aí? E eles apresentam os pães. 7 pães. E diz que tem mais alguns peixes pequenos. E Jesus pega aquilo, Jesus ordena a multidão que se sente no chão, como da primeira vez, pega os 7 pães, e como eu disse na ceia antes também, Jesus pega o pão e faz o quê? Dá graças. Dá graças. Pega os 7 pães, dá graças, igualmente, né, por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem, versículo 7. O povo comeu até se fartar. Comeram até não poder mais comer pão. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. O texto aqui vai dizer que eram mais ou menos 4.000 homens que estavam ali. Fora mulheres e crianças que não eram contados no contexto dos judeus, né? Então, triplica quase isso aí, 10, 12 mil pessoas talvez, que comeram daqueles 7 pães e alguns poucos peixes. Da mesma forma que a primeira vez, o cenário foi um lugar deserto, onde os discípulos não queriam ter nada, ter chance nenhuma de alimentar essa multidão. Em relação a isso, quero chamar a atenção para o olhar, de novo. O foco nosso é o olhar hoje. Então, o olhar dos discípulos e o olhar de Jesus. Jesus olha com compaixão e Jesus vê um povo faminto, um povo necessitado. Jesus olha para a necessidade das pessoas e quer suprir aquilo. E os discípulos olham, gente que vai me dar trabalho. Eu não tenho nada para fazer, então é melhor ir embora. Só que Jesus os envolve e começa a ensinar uma lição. Num lugar deserto de novo. Primeira coisa sobre isso, em relação às condições, né? As mesmas condições que Jesus via, o lugar deserto, a grande multidão, a falta de recursos, Jesus tem um olhar. Os discípulos com aquelas mesmas condições têm um olhar absolutamente diferente. Enquanto os nossos olhos muitas vezes veem escassez, falta, Jesus vê matéria-prima para o impossível. Jesus vê que tem algo que se pode fazer ali. Ele tem um poder que nós não temos, mas eles já tinham visto uma multiplicação. Eles sabiam quem ele era. Eles sabiam que ele podia fazer de novo. Mas eles nem consideraram isso no olhar deles. As impossibilidades naturais e a incapacidade humana são o terreno propício para a ação de Deus. Nós testemunhamos uma história, né, Maurício também, tempos atrás, aí, de um momento em que a impossibilidade, a incapacidade humana e a impossibilidade natural foram testemunhadas dizendo, ó, não tem mais, é isso. Deus só esperou alguém dizer, não dá mais. Daqui para frente é esse o veredito. Lembra? Nós falamos disso na célula, né? E aí foi assim, foi esse o veredito? Então talvez essa é a chance que Deus esperava. Para poder, tá bom, decretou, escreve no laudo aí, no laudo médico, e agora é comigo. As impossibilidades naturais e a incapacidade humana são o terreno propício para a ação de Deus. Deus se move nesses momentos, é a especialidade dele. Grace falou isso antes no louvor. Jesus vê o deserto como solo fértil para os milagres. Essa frase é do Márcio. Falou isso aqui há 2 semanas atrás, na mensagem de Mateus 6. E talvez até ele não tenha falado, mas estava no esboço dele. A gente compartilha o esboço das mensagens aqui. E estava no esboço dele. Jesus vê o deserto como solo fértil para milagres. O pouco, outra lição sobre isso, o pouco retido em nossas mãos é insuficiente. Mas rendido nas mãos de Jesus, torna-se abundante. O pouco retido nas minhas mãos é insuficiente. Eu quero cuidar, eu quero gerenciar, eu vou dar um jeito, ou é meu, eu não vou compartilhar. Mas quando está rendido nas mãos de Jesus, torna-se abundante.
Após a primeira multiplicação, nós lemos, né, no capítulo 6, versículo 52 lá, quando eles já estão no mar e Jesus vai sobre as águas até eles. A gente vê que Jesus encontra eles e o texto de Marcos 6 vai dizer que eles não haviam entendido o milagre na multiplicação e estavam com o coração endurecido. Marcos 6, 52. Como foi dessa vez, tendo experimentado uma segunda multiplicação? Será que o coração deles ainda estava endurecido? Será que eles não tinham entendido? Como tu reage quando tu tem duas lições iguais? Tu vê duas vezes a mesma coisa. Talvez tu pense assim, uma vez, casualidade, ou uma vez o raio cai uma vez num lugar. Mas duas vezes, será que a gente não fica mais reflexivo? Como é que foi o coração deles? Vamos para frente na história para a gente ver como é que eles reagiram. Márcio também escreveu no esboço dele daquela mensagem, e eu plagiei aqui algumas dessas frases, porque eu achei muito propícias para esse momento. A incredulidade humana a incredulidade bloqueia não o poder de Deus, mas a nossa experiência dele. O poder de Deus não é bloqueado porque nós não cremos. Ele continua tendo poder, mas quando nós não cremos, nós bloqueamos a experiência que nós temos com Deus, de viver aquilo. Milagres sem entendimento geram endurecimento. Os discípulos viram milagre, os discípulos não entenderam e ficaram com o coração endurecido. Milagres sem entendimento geram endurecimento. O milagre não mudou o coração porque não houve percepção espiritual. Eles não olharam aquilo de um ponto de vista espiritual. Não tiveram uma lição espiritual sobre aquele momento que viveram. Como nós estamos deixando o que Deus tem feito entre nós moldar nossos corações e a nossa visão? Quantas experiências tu já teve com Jesus? Será que elas geraram endurecimento, geraram indiferença ou geraram um avanço na tua fé? Um novo olhar, um abrir os olhos para uma nova realidade com Ele. A tua experiência com Ele melhorou? Tu pode acrescentar algo na tua vivência com Jesus? Na sequência desse texto, versículos de 11 a 13, nós vamos ver agora uns novos personagens, aí, novas pessoas, os fariseus. Os fariseus acompanhavam Jesus também. E eles eram aqueles que estavam juntos, muitas vezes, com a multidão, para apontar o dedo para Jesus, dizer que ele errou em algum ponto, que ele fez algo que não podia, ou que o ensino dele estava confrontando o que eles criam. E aqui eles vão falar com Jesus, reivindicando um sinal do céu. Quero que teus olhos estejam de novo nisso. Olha a reivindicação dos fariseus. Um sinal visível. Eu quero ver com os meus olhos. Eu quero ver quem tu é. Eu quero ver se tu pode. Eu quero ver quem tu é, porque eu só vou crer assim. Eu preciso ver algo. Faz aí. Eles queriam algo que os convencesse. E queriam impor o seu crivo, o seu parâmetro, o seu jeito a Jesus. Jesus, porém, ele responde aqui com firmeza e diz que não vai fazer nada. Não vai fazer nada para que eles validem quem ele é. Vocês acham que os fariseus não sabiam quem era Jesus? Será que eles não sabiam da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, a segunda multiplicação, as curas que Jesus estava fazendo? Essa história corria aquela região. E no versículo 6 do capítulo 3 de Marcos, nós vamos ver que o coração dos fariseus, ele não estava aberto, mas eles já estavam procurando motivos para condenar Jesus, eles já queriam matá-lo, porque o ensino dele, o que ele fazia, os milagres dele, atentavam contra a hipocrisia deles, contra o legalismo deles, a religiosidade deles. Então eles sabiam muito bem quem Jesus era. O interesse deles não era crer em Jesus, o interesse deles era testar Jesus. Eles eram orgulhosos demais também para aceitar o testemunho de outros, porque muitos falavam sobre Jesus. Eles queriam ver com os próprios olhos. A reputação de Jesus já tinha chegado aos ouvidos deles, mas não era suficiente. Eu preciso ver. Se eu não ver, eu não vou crer. Vocês conhecem um personagem mais tarde que fez igual? Se eu não ver, eu não vou crer. Os fariseus viveram assim, fizeram isso. Só que eles talvez nem iam crer igual. Eles estavam tão bloqueados, endurecidos, que o coração deles estava fechado.
Uma lição sobre isso para nós é: testemunhos e evidências jamais serão suficientes para corações fechados para Jesus. Testemunhos e evidências jamais serão suficientes para corações fechados para Jesus. Jesus nunca trabalhou para convencer ninguém. O trabalho de Jesus não foi para gerar convencimento. Tanto é que se ele quisesse convencer, teria feito um milagre aqui. Ah, vocês querem ver algo? Então eu vou fazer algo aqui. Pá, faz e eles vêm. Não era convencimento, mas era arrependimento, era conversão. Não convencer, mas converter era mudar a vida. Era mudar a perspectiva. Era mudar a realidade. O coração deles não estava aberto. Muitos que viram milagres não creram em Jesus. Os discípulos viram e o coração estava endurecido, acabamos de falar disso. Mas muitos que não viram, creram. Márcio também escreveu naquele esboço de mensagem: milagres não garantem fé. A revelação, sim. Milagres não garantem fé. Revelação, sim. Quando eu tenho a revelação do que aconteceu e quem Jesus é, eu creio. Não é pelo que eu vejo, mas é uma revelação, é algo interior, é algo maior. Sequência do texto, versículo 14 ao 21, nós vamos ver Jesus falando com os discípulos agora, olha só como Jesus é sábio. Jesus usa o que aconteceu antes com a multiplicação dos pães, e usa o encontro deles com os fariseus e vai dizer assim para eles. Versículo 14 em diante. Olha só, começa com o contexto. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Eles estavam de barco agora, indo para outro lugar. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus só falou, porque estava com os fariseus, Jesus tinha falou dos fariseus, para eles, cuidado com o fermento dos fariseus. E usou uma figura de linguagem sobre o que tinha acontecido antes, que era o pão. O que aconteceu entre os discípulos? E eles discutiam entre si, dizendo: isso é porque nós não temos pão. Jesus está puxando a nossa orelha, está nos censurando porque nós não trouxemos pão. Olha que loucura isso. Jesus estava preocupado com pão, quando Jesus multiplicou 7 pães e alimentou 4.000 homens? Jesus estaria preocupado com pão? Jesus estava trazendo um ensino, e eles estavam preocupados com, esqueci o pão, está puxando minha orelha. Percebe? Jesus estava chamando a atenção para a hipocrisia dos fariseus, para os ensinos, valores distorcidos deles, e também fala de Herodes aqui, por causa do poder, da opressão que Herodes causava no povo. Jesus fala desse fermento, uma figura de linguagem. Mas eles estão preocupados com o pão. Eles estão cegos espiritualmente, não entendem o ensino de Jesus, estão preocupados consigo mesmo, com a sua reputação. Jesus, quem é que Jesus vai culpar aqui? Quem é que foi o culpado de esquecer pão? Será que Jesus vai dizer: quem é que esqueceu o pão aí? Foi tu? Foi tu? Essa é a preocupação deles. Os olhos deles estavam voltados para as coisas materiais imediatas, desconsiderando a profundidade e o alcance do ensino de Jesus. Jesus termina esse tempo aqui falando com eles assim, no verso 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Não é a mesma fala do versículo lá do capítulo anterior que eu falei? Eles não entenderam o milagre, os corações estavam endurecidos. Lembra que eu perguntei antes, vivendo a segunda vez a mesma coisa, como fica o teu coração? Tu não fica reflexivo? Jesus diz: vocês estão endurecidos ainda? Vocês não entenderam, gente? O que vocês precisam ver? Eles olhavam com os olhos naturais e não com os olhos espirituais. Jesus multiplicou os pães, né? Você não estaria preocupado com aqueles pães ali, mas quantas vezes, a gente acha absurdo isso aqui, mas quantas vezes nós não agimos da mesma forma? Quantas vezes as nossas preocupações não se assemelham às dos discípulos? Viveram grandes coisas com Jesus, mas os olhos estão naquelas coisas pequenas do dia a dia, que Jesus já fez, já resolveu outras vezes, já deu um jeito, e eu estou preocupado com agora. E estou preocupado com que eu esqueci o pão. Eu não fiz a minha... E aí, Jesus, como é que vai ser? Ele não vai fazer porque eu errei, porque eu pisei na bola, porque eu vacilei.
A gente faz às vezes a mesma coisa. Onde estão postos os nossos olhos? Onde os nossos olhos repousam? Nas preocupações nossas mesmas, nas nossas vidas, ou em Jesus e buscando compreender a sua vontade para nós? Foca na visão, né? Qual é a nossa visão? Onde estão os nossos olhos? E que olhos Jesus quer que a gente tenha? Sequência do texto. Nós já estamos lá no versículo 22. Já passaram 2 episódios. A multiplicação dos pães e peixes. O encontro com os fariseus, 3 episódios. E agora, Jesus falou com os discípulos sobre os fariseus e o fermento dos fariseus. Agora vai o 4º episódio desse capítulo. Olha como a tônica é a mesma. A cura de um cego. A cura de um cego. Versículo 22 vai dizer assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. Trouxeram um cego. Um cego não foi por vontade, iniciativa própria ou encontrar Jesus por conta própria. Algum cego, nos evangelhos, nós vamos ver que chamava Jesus, dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é outro caso, que gritava, porque Jesus está passando, eu estou sabendo, eu quero que ele me veja. Esse aqui não, ele é levado. Ele é levado por pessoas que enxergam. A gente já vai falar um pouco disso. Mas a iniciativa talvez não tenha sido dele. O cego talvez nem sabia que havia uma solução para o problema dele. Ele não via as coisas. E talvez não acreditava que era possível devolver a visão ao cego. Mesmo que soubesse, sem conseguir ver, ele não saberia como e onde buscar ajuda. O cego precisava de pessoas com visão que o ajudassem a ir até Jesus. E Jesus poderia restaurar a visão. Olhando agora numa aplicação sobre isso. Às vezes nós somos cegos. E precisamos de gente que nos abra os nossos olhos. Precisamos de alguém que nos leve até quem abre os nossos olhos. E a gente precisa confiar em pessoas que façam isso. E a gente vai dizer assim: tu está cego, cara, eu vou te levar para Jesus. Jesus tem a solução para a tua vida. Eu não tenho, não sei te devolver a visão, mas Ele tem, eu vou te levar lá. E eu levo alguém para Jesus. Alguém que é cego espiritualmente, eu já vejo, eu levo alguém para que Jesus devolva a visão para essa pessoa também. Mas alguns pontos eu queria falar contigo sobre essa cura aqui, que vão seguir no texto que eu não li propositalmente ainda. O versículo da sequência que vai dizer que Jesus o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Jesus tomou a mão dele, pegou na mão dele e levou ele para um lugar. O homem era cego, pensa, ele confiava talvez nos amigos que levaram ele lá, mas ele não conhecia Jesus. Ele tem que confiar em Jesus, para Jesus pegar ele na cegueira e levar ele para um lugar que ele não sabe onde é. Percebe a jornada desse homem? Pega na mão do cego, confia em mim, vem comigo, vou te levar para um lugar, tira do povoado. Nós não sabemos a distância, mas ele precisou fazer isso, viver um processo ainda sem ver, sendo guiado por Jesus, sendo conduzido por Jesus, confiando nos olhos de Jesus e não nos dele. Na sequência, Jesus, mesmo versículo 23, depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos, Jesus curou ele de um jeito diferente. Cuspiu nos olhos dele, talvez pegou a saliva e passou nos olhos, não sei, e impôs as mãos sobre ele. Talvez muita gente observou isso, pensou assim: esse método de Jesus aí é meio incomum, esquisito, estranho. Podia só falar, não podia só botar a mão, por que só não impôs as mãos? Por que tem que cuspir nos olhos dele? Cara, Jesus tem um jeito de fazer. Quem sou eu para dizer o jeito que Jesus tem que fazer os negócios? Jesus fez coisas na tua vida, na minha vida, na vida de outro, de formas diferentes. Por que eu acho que o jeito que ele fez na minha tem que ser igual ao da tua? Por que o jeito que ele está fazendo na tua tem que ser igual ao que ele já fez na minha? Ele é Jesus. Ele que sabe como vai fazer. Então, os métodos de Jesus podem ser diferentes, mas ele sabe o que está fazendo. Confia nele. Ele fez isso. Muita gente reprovou. E aí, quando ele faz isso, ele pergunta, versículo 24, aliás, 23 ainda. Você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? E o homem responde, olha a resposta dele. Dá para rir, sim, né? Meio engraçado. Ele diz assim: vejo
Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Que loucura, né? Vejo pessoas que parecem árvores andando. Parece um sonho, né? Que mistura coisas assim. E talvez as pessoas em volta olharam, não deu certo. Jesus dessa vez errou a mão. Jesus errou a mão. Jesus não sabe o que está fazendo ali. Para pensar. Já não é um milagre esse cara está vendo. Já não é um milagre. Ele era cego, não via nada, e agora ele está vendo pessoas, como árvores andando. Já não é um milagre, ele está enxergando. Você conseguiria recuperar a visão de alguém assim, mesmo que ele enxergasse pessoas como árvores andando? Jesus fez algo extraordinário. Aposto que ele foi criticado. Aposto que ele foi criticado. Por que Jesus fez isso? Será que Jesus errou a mão mesmo e fez um milagre pela metade incompleto? E depois teve que remendar? Você acha que Jesus erra? Nós vamos aprender com isso aqui. Olha só. Jesus coloca a mão nele de novo. Jesus coloca a mão nele de novo. E aí ele passa a enxergar tudo claramente. Versículo 25 diz, mais uma vez colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada e ele via claramente. Ele via claramente. Jesus operou uma cura nele em 2 etapas, para mostrar para nós que nem tudo ocorre instantaneamente. Tem um processo envolvido, tem estágios que a gente vai passar, tem coisas que nós vamos viver. Vocês não acham que Jesus sempre foi muito bom com ensinos e parábolas, né? Vocês não acham que essa forma de curar um homem assim não foi um ensino para os discípulos, dizendo, estão cegos, já podiam estar enxergando homens andando como árvores, pelo menos. Vocês ainda estão cegos, cara. Vocês não estão enxergando. Vocês podiam ter uma visão turva, mas enxergando. Jesus está mostrando para eles, tem um estágio, estou esperando que vocês avancem. E ele ensina para nós, a gente vai passar por estágios. E talvez a gente não vai entender tudo, não vai ver claramente, mas eu sei, cara, eu era cego e agora eu vejo. E quem fez isso foi Jesus. Já foi um baita passo. Tem mais, mas já cheguei até aqui e eu vou avançar. Eu vou avançar. Há um processo que nós precisamos viver até termos a clareza da visão espiritual. A primeira visão do homem, míope e confusa, ilustra bem a nossa compreensão inicial de Jesus e do seu reino. A segunda visão do homem restaurada representa o crescimento na fé, o entendimento mais claro que provém de um relacionamento profundo com Deus. Quantas vezes, olha só, não aconteceu contigo isso? Tu era cego espiritualmente, andava sem Deus, não buscava a vontade de Deus, não conhecia Jesus, não buscava a Bíblia, não lia nada sobre Ele, não tinha um relacionamento com Deus, e aí tua vida era de um jeito. Era talvez não boa, como cego, mas era estável. E daqui a pouco tu começa a seguir Jesus, conhece Jesus, tem um relacionamento com Ele, e parece que as coisas mudam, e parece que vem mais problema. Fica diferente. Peraí, eu tinha uma expectativa e agora, eu achei que eu ia enxergar bem, agora andando com Jesus, e eu estou aqui com esse negócio, não está bom. Porque eu estou vivendo um processo. Mas cara, eu era cego. Estou num processo de restauração. Todos nós estamos num processo de restauração, desde que conhecemos Jesus. Esse processo vai até o fim, até o caixão. Até o caixão nós vamos num processo de restauração. Alguns andaram muito longe de Jesus e vão ter que voltar esse caminho. Jesus vai junto, vai buscar eles lá, vai trazer eles. Vem cá comigo aqui, ó. Vai pegar na mão lá, como pegou o cego, e vai trazer. Alguns não foram tão longe, mas estavam distantes, porque o pecado fez esse rompimento. Mas tem um processo. E aí a gente está vivendo o processo. E não enxerga completamente, mas a gente vai tendo uma visão melhorada, a gente vai vendo mais claramente, e daqui a pouco a gente está vendo claramente quem Jesus é. E a gente começa a levar outros que não enxergam ainda para esse caminho, de levar um amigo cego lá para conhecer Jesus. Entende? Você já foi tocado por Jesus para que Ele abra teus olhos espirituais? Como está a tua visão espiritual? Você ainda é cego? É míope? Ou já vê claramente? Qual o estágio que tu está com o teu relacionamento com Jesus?
Isso aqui é relacionamento. Isso aqui não é instantâneo, não é piscar de dedos, assim, não é estalar de dedos. Mas é um relacionamento, algo que Deus quer produzir em nós. Vamos seguir no texto. Versículo 27 ao 30, agora tem um outro momento com os discípulos, onde Jesus vai testar de novo o olhar espiritual deles. Olha só, Jesus começa perguntando assim, versículo 27. Aliás, versículo 27, desculpa. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus está perguntando o que as pessoas estavam falando sobre ele. E alguns vão dizer, versículo 28, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda um dos profetas. Todos compararam Jesus a figuras do passado, ou até do momento ali. João Batista, por exemplo, que provavelmente pela fala aqui já tinha morrido, né? Porque eles remetem a João Batista. E Elias, que é um grande profeta do Antigo Testamento, ou algum dos profetas, né? Uma referência ao Antigo Testamento. E aí Jesus pergunta para eles assim, tá bom, eles falam isso, tudo bem, mas eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro, que é o impulsivo, o que sempre toma a iniciativa, ele vai dizer algo que é uma frase que para nós a gente até canta aqui com música, mas ela é emblemática e ela é uma declaração muito importante. Ele vai dizer, tu és o Cristo. Talvez para nós a gente não entende muito bem o que é o Cristo, porque a gente fala Jesus Cristo, como se fosse Felipe Halber, um sobrenome. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é algo que significa Messias. Messias também é título, não é nome. Tá? Muitos usam como nome aqui hoje, né? Mas não é nome, é título. Messias significa ungido de Deus, enviado, o escolhido. O escolhido para quê? O judeu tinha uma esperança de que haveria um libertador, alguém que fosse governar Israel e trazê-lo de volta ao lugar que Israel queria ter, o auge. E eles estavam esperando, um dia vem esse cara, quem é? E Pedro diz, Jesus, tu é esse cara, o ungido de Deus, o Messias, o escolhido, o enviado. E aí Jesus adverte que eles não falem sobre isso, mas o capítulo lá de Mateus 16 vai dizer que aquela declaração que ele diz assim, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Mateus 16, 17, mas o meu Pai que está nos céus. Essa revelação de quem Jesus é, que Ele é o Cristo, o enviado, ungido de Deus, essa é uma revelação que não é visível por olhos naturais, é algo que é revelação de Deus. Isso Jesus fala para Pedro. Mas ele identificou Jesus como aquele que o Antigo Testamento falava, e testificava, e profetizava, e dizia que viria. Parece aqui que os olhos espirituais começaram a abrir, talvez vendo homens como árvores que andavam. Parece. Já tem um sinal. Opa, não está mais cego. Olha o que acontece adiante. Mas antes disso, antes do adiante aqui, uma reflexão para nós ainda assim. Pedro fala, tu és o Cristo, ele estava com Jesus, né? Como é que é o nosso relacionamento com Jesus a ponto de identificá-lo assim? Você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Isso é uma pergunta importante, porque tudo que a gente está falando aqui parte de um relacionamento pessoal. Ou o teu relacionamento com Jesus é através de outros? Eu sou amigo de um amigo de Jesus. Eu sou um amigo de um amigo de Jesus. Os nossos filhos oram muito, Pedro e Joana oram por pessoas que eles dizem, quando eles oram, eles dizem assim, para que essa pessoa seja amiga de Jesus. E é certo, o jeito que eles expressam isso é uma forma, talvez uma linguagem infantil, mas querem dizer assim, eu quero que essas pessoas tenham um relacionamento com Jesus, direto, pessoal, íntimo, um amigo, e não quero que seja um amigo do amigo de Jesus, não só um conhecido de Jesus, mas um amigo de Jesus. Eles falam isso, eles oram assim. Nós devemos ser amigos de Jesus, no andar perto, no relacionamento íntimo, para reconhecê-lo, quem Ele é para ti. Tu reconhece Jesus, ou a tua visão ainda está míope nesse sentido.
Jesus, na sequência, ele começa então a entender assim, entender não, Jesus sabe, né? Mas Jesus começa a ver assim que eles dão uma resposta compatível com a pergunta. E Jesus diz, cara, já que tu diz que eu sou o Cristo, então deixa eu falar uma coisa. O que me espera pela frente? Começa Jesus a falar com os discípulos sobre o que ele vai viver. E ele vai dizer no versículo 31, começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem, ele mesmo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele começou a falar sobre o propósito de Deus na vida dele. Olha agora o que acontece. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, versículo 32, começou a repreendê-lo. Será? Pedro acabou de falar, cara, tu é o enviado, tu é o Cristo, tu é o Messias, tu é o ungido de Deus. E agora o Pedrão diz assim, ô Jesus, espera aí, pega leve, não é assim não. Que é isso? Quer queimar o teu filme aqui, tua reputação, falando um negócio desse? Tu vai desviar o povo de ti, a multidão te segue, a multidão confia em ti. O que tu vai falar aí que vai ser morto e vai ser rejeitado? Que negócio é esse? Quem Pedro achou que era para fazer isso? Ou seja, quem ele achou que Jesus era, que ele podia fazer isso com Jesus? Vê como é que a situação de Pedro ainda, a visão ainda não era clara. E é um processo, gente, é um processo. E aí Jesus repreende ele, porque essa voz de repreender Jesus, no capítulo de Mateus, vai dizer que Jesus diz para ele assim, arreda Satanás, porque essa voz vem do inimigo, que quer desencorajar Jesus do propósito que ele tinha. E a revelação então é gradual, a visão vai se tornando mais ampliada, e eles ainda não estavam vivendo isso. Às vezes, o que Jesus vai nos mostrar, ela não nos agrada. Às vezes o que Jesus vai mostrar não nos agrada, a gente tem outra expectativa. A visão que Jesus coloca diante de nós agride a nossa visão, porque a gente achou que a nossa visão era melhor. Quando Jesus falou com os discípulos, vai aparecer aqui que Jesus olhou para eles. Versículo 33, Jesus, porém, voltou-se e olhou para os discípulos. Olhou para os discípulos. Jesus sempre olha para aqueles que estão em volta e vê o que eles estão vivendo. Olhou para a multidão e viu com compaixão. Olhou para os discípulos. Ele não desconsidera o que eles estão vivendo, o ponto de partida deles. Mas ele tem uma visão. Ele não vai abrir mão da visão dele. Ele quer nos colocar na visão dele. Ele não vai abrir mão da visão dele. Você critica os planos de Deus quando percebe que eles não se ajustam às suas expectativas? O que o faz pensar que o seu olhar é mais acertado que o de Deus? Como o Pedro disse, para Jesus com isso aí. Isso aí não é bom, isso aí não é legal, não está soando bem, não é popular. Parou Jesus. Indo para o fim aqui, o último episódio do nosso texto, no versículo versículos 27 em diante, Jesus coloca a visão diante deles então. Jesus vai dizer assim, 27 em diante, não, um pouco adiante disso, que é no mesmo trecho, Jesus vai dizer para eles e para a multidão, versículo 34 em diante. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus coloca a visão diante deles e diz, cara, vocês estão comigo, né? Esse é o meu propósito. Isso é que tem diante de mim. Estamos juntos? Porque eu quero dizer para vocês, ele vai dizer, se alguém quer me seguir, se vocês são os caras que vão andar comigo, vocês têm que se negar. Vocês têm que se negar. Ele vai dizer, me seguir implica em uma autorrenúncia e uma identificação comigo. Abre mão da tua vida e vive a minha. Olha a minha visão, abre a mão da tua
e vem comigo. Se identifica comigo e abre mão daquilo que tu quer, porque tu vai ter que te negar. Não tem como tu viver para ti e viver para mim. Não tem como tu viver a tua visão e a minha. É exclusividade. É exclusividade e não prioridade só. É exclusividade. Não é Jesus mais alguma coisa. É Jesus. A Bíblia vai dizer que quando nós seguimos a Jesus, botamos Ele no centro e Ele é exclusivo da nossa vida, as outras coisas são acrescentadas, sim. Jesus nos ama, mas é uma decisão radical. Jesus fala em quem perder a sua vida vai ganhar a vida. Parece paradoxal, né? Perder igual a ganhar. E Jesus também diz, quem ganhar a sua vida, a perderá. Ou seja, ganhar igual a perder. Quer ganhar aqui? Vai perder. Quer perder aqui? Vai ganhar. Entendeu? Não entendeu, né? Porque isso não é racional. Isso é espiritual. Isso é visão espiritual, não é visão natural. Natural é perder igual a perder, ganhar igual a ganhar. Certo? Jesus diz, quem perde ganha, e quem ganha perde. Vê como Jesus desafia. Correr atrás do mundo resulta em perder a alma, Jesus fala. Nos distancia dele. Viver a vida que Jesus promete. Ele diz, eu sou a ressurreição, a vida. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala que quem viver com ele vai ter uma vida abundante. Isso é verdade. Jesus tem uma vida abundante para nós. Mas implica primeiro uma decisão radical. Se eu quero ou não quero viver desse jeito. Se eu quero ou não quero seguir ele e abandonar as outras coisas. Se alguma coisa me atrapalha de seguir Jesus, eu tenho que deixar. Como você está enxergando a sua vida? Com olhos naturais ou humanos ou espirituais? Você entende que Jesus propõe uma nova maneira de viver contrária à proposta do mundo? O mundo está falando outras coisas aqui. O mundo diz, tenta ganhar, tenta subir, tenta conquistar. Quando tu tiver tudo, tu vai ser o cara. Tenta estudar, tenta saber. Quanto mais tu souber, mais vão te valorizar. E quanto mais isso, mais tu vai dominar, mais poder tu vai ter. Tenta ser influente. Quanto mais tu influenciar, mais vão te ouvir. Jesus está falando diferente. Falando assim, ó, esquece o que o mundo diz. Me segue. Larga e vem. Larga e vem. Eu vou te dar tudo que tu precisa. Sim. Não vou te deixar mal, tu é meu filho, pô. Mas vem comigo. Vem comigo. Te identifica comigo. A identificação com Cristo supera a vergonha da oposição. Ele vai dizer, quem se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar diante do Pai. Porque eu preciso decidir radicalmente seguir Jesus e não ter vergonha dessa decisão. Porque eu vou crer que ela foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Quantos de nós testemunham isso? Cara, eu antes sem Jesus, eu pensava assim, vivia assim. Eu decidi por Jesus, eu não fiquei poderoso, influente, rico, não sei o quê, mas isso não me importa. A melhor decisão que eu tomei foi seguir Jesus. Quantos podem falar isso? Se eu pedir para levantar a mão, vai ter um monte de mão levantada aqui. Conclusão, quero te trazer duas coisas para terminar aqui. 2 pontos de vista. Um sobre a razão e a fé. Há muito uma discussão na nossa sociedade hoje também sobre razão e fé. A gente falava isso, né, Luciano? Quarta-feira aqui. E eu falei sobre um filósofo, vou falar dele aqui. O Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, ele é um cara que é conhecido como o precursor do existencialismo. E ele era um teólogo, ele era um cristão fervoroso. E ele criticou a igreja da sua época por causa da religiosidade. E ele dizia que a questão da vida com Deus é uma vida de relacionamento, é uma vida de experiência com Ele. E ele fala assim, não é racionalização, porque a razão chega num ponto onde ela para, ela não tem mais respostas. Ela não oferece respostas para os dilemas da angústia, do desespero, da necessidade das escolhas existenciais. A fé ele coloca como um paradoxo. Esse paradoxo ele desafia a lógica e a razão e pensa assim, mas como que ganhar igual a perder, perder igual a ganhar, isso é esquisito, eu não consigo lidar com isso. Para de tentar entender isso. O Kierkegaard falava de um salto de fé. Eu chego num ponto em que, para eu chegar lá, eu tenho que saltar. Então eu vou saltar, eu vou me jogar. Para de querer entender. Fé não é entender, fé é crer.
Vai dizer para nós a Bíblia lá que fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Como é que eu vou ter certeza das coisas que eu não vejo se a minha vida é pautada pela minha vista, pelos meus olhos? Eu só creio no que eu vejo, só creio no que eu toco. Não é fé. Fé implica um salto, uma entrega, uma rendição. Quem salta de paraquedas crê que o paraquedas vai funcionar. Concorda? Se ele quiser testar isso antes, ele vai ter que abrir o paraquedas. Se abrir o paraquedas, perdeu a chance de funcionar quando ele precisar. Entendeu? Parece ilógico, mas é isso que acontece. É isso, é crer que o paraquedas salva. E eu vou pular. Eu vou me jogar. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão subjetiva mesmo, mas envolve a minha convicção, a minha fé. E um outro assunto que talvez vocês lembram e já tenham visto esse filme, é mais antiguinho já. Matrix. Todos assistiram, tem vários aí. Mas Matrix, o filme Matrix, ele é um filme bem, bem curtido assim, né? A internet tem muito que fala sobre esse filme, o que ele ensina, o que ele não ensina, o que ele quer dizer e tal. Mas um ponto interessante desse filme é o seguinte, ele mostra, o filme de 99, o primeiro, e ele vai mostrar que quando nós tomamos uma decisão, nós não podemos mais voltar atrás. Não dá para desver o que a gente viu. Não dá para fazer de conta que não é real. Eu preciso ter uma vida coerente com aquilo que eu vi. No filme, o personagem, ele é o Neo, ou o Neo, né? Ele vai ser colocado ali, o Morfeu vai falar com ele e vai oferecer para ele 2 pílulas, uma vermelha e uma azul. E vai dizer assim, a pílula azul, se tu quiser tomar, tu permanece na ilusão do que tu tem vivido, da tua vida. Toma ela aqui e está tudo bem. Continua assim. Mas se tu quiser ver a verdade mesmo, toma a vermelha. Toma a vermelha. E é uma decisão. E aí o que ele faz? Para o filme ter graça e ter continuação, ele toma a vermelha. Quando ele toma a vermelha, ele está disposto a ver coisas, ele vai ver coisas que ele foi advertido. Quando tu ver isso, tu não vai poder desver mais. Eu não sei o que tu vai fazer com o que tu viu, mas, cara, tua vida vai mudar. Tua vida não vai mais ser a mesma. E ele faz isso e percebe, eu não só não consigo ser mais o mesmo, mas eu não consigo voltar a fazer o que eu fazia. Eu sou um outro cara agora. Eu tenho uma outra missão, eu tenho outro propósito, eu tenho uma outra jornada para viver. E eu não consigo mais voltar atrás. Meus olhos viram mais coisas aqui. Estou vendo uma visão ampliada. Convite de hoje é sobre visão. Que visão tu quer ter da tua vida? O que tu quer ver? Só o que teus olhos veem? Ou tu quer o além do que os teus olhos veem? Ver com olhos espirituais. Ver Deus se movendo no impossível. Ver Deus se movendo no invisível. Ver Deus fazendo coisas na tua vida, no teu interior. E tu começar a perceber o que Deus está fazendo. E o que Ele quer fazer em ti. E se abrir para essa vida. Dá esse salto. Feche teus olhos. Reflete comigo, talvez, eu não sei o que Deus falou contigo de tudo isso que a gente falou hoje aqui. Muita coisa, para mim foi muita coisa. Mas talvez alguns pensamentos chegaram à tua mente ao longo dessa reflexão. Eu listei 10 aqui. Primeiro, eu tenho baseado a minha vida naquilo que posso ver, usando meu conhecimento e minha experiência. Eu tenho vivido assim. 2, eu não tenho incluído Jesus em minha vida e por isso eu acabo desconsiderando o seu agir sobrenatural. Eu não incluo, eu não conto com Ele e eu acabo desconsiderando isso. 3, eu tenho dificuldade de confiar em Jesus, porque o seu modo não convencional de agir ali, como a saliva nos olhos do cego, esse jeito não convencional, ele desafia as minhas convicções. Eu não estou sabendo lidar com isso aí. Eu tenho dificuldade de confiar. 4, eu pedi milagres para Jesus, como prova do seu poder e do seu amor. E eu acho que Ele precisa fazer algo para mim, para eu poder crer e poder me entregar. Os fariseus fizeram isso, né? Mas seu silêncio, quando Ele decidiu não fazer por causa da minha motivação, tem me decepcionado. 5, eu entendi que eu sou cego espiritualmente.
6, eu já não sou mais cego, eu já passei dessa fase, eu já convidei Jesus para tocar nos meus olhos. Mas eu me contentei com o primeiro estágio. Eu não avancei, eu não cresci, eu não desenvolvi a minha fé. Eu continuo míope. 7, eu acreditava que a minha visão espiritual era clara, mas hoje eu reconheço que eu sou míope. 8, eu ainda não tenho uma relação pessoal com Jesus. Eu preciso começar isso porque eu estou cego. Eu quero começar um relacionamento com Jesus. Eu não comecei isso. 9, tenho medo de me render a Jesus, pois eu receio que Ele vá mexer em áreas da minha vida que eu não gostaria de mexer. 10, eu preciso dar um salto de fé para viver nessa dimensão. São muitas inquietações, talvez tenha outras no teu coração. Mas a pergunta não é só o que Deus falou contigo e como tu te sentiu, mas a pergunta que é relevante é, diante disso, o que tu vai fazer a respeito? Tem 2 pílulas na tua frente, uma azul e uma vermelha. O que eu vou fazer a respeito? Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, um texto muito conhecido, ele diz: portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, a visão desse mundo, o jeito que o mundo olha e o mundo vê, mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque ela vai te dar uma outra visão, né? Para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. É preciso oferecer o meu corpo, a minha vida como sacrifício a Deus, sem me amoldar a visão desse mundo, para que eu possa então deixar que Deus renove a minha mente, me dê outros olhos espirituais, e agora eu possa ver, experimentar, comprovar, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Tu quer isso? Quer viver isso com Deus? Quer abrir a tua vida para Jesus? Você quer viver nessa dimensão? Essa é com certeza a melhor escolha. Ainda de olhos fechados, eu quero te convidar a gente a orar. Se tu quer tomar uma decisão de seguir Jesus hoje, de mudar o teu jeito de ver, de talvez sair da cegueira, ou avançar da miopia, quer começar um relacionamento com Jesus, se tornando um amigo de Jesus e não um amigo de um amigo de Jesus, faz essa oração. Deus, eu reconheço que tenho procurado viver a vida com os olhos naturais. Talvez eu já ouvi de Ti, talvez eu até me aproxime de Ti, mas eu tenho medo de confiar ou entregar minha vida ao Senhor. Eu não consigo, às vezes, lidar com a forma como o Senhor faz coisas, ou tenho medo que o Senhor vai mexer em áreas da minha vida que eu não queria mexer. Mas está sendo colocado diante de mim, Deus, uma escolha. E eu entendo que preciso ter a Tua visão, preciso que o Senhor restaure a minha visão, para que eu veja coisas que eu não vejo hoje. Eu quero te pedir para renovar minha mente, para me dar olhos espirituais, para me tirar da cegueira e me restaurar a minha visão, para que eu possa ver a Ti e reconhecer o Senhor como Cristo ungido de Deus, que eu possa andar contigo agora e ser guiado por Ti, ser um discípulo que abre mão mesmo aqui, de negar minha vontade, a minha visão, o meu plano e seguir o Teu, que é bom, é perfeito, é agradável, que eu possa experimentar isso na minha vida. Deus, entra no meu coração, faz morada em mim, guia a minha vida e abre os meus olhos para o Teu propósito. Me ajuda a viver isso. Diante dessa visão que o Senhor me dá, me ajuda a permanecer firme
nesse caminho, de buscar sempre a tua orientação, a tua direção, a tua visão para mim. Eu quero andar no relacionamento contigo, te revela a mim, Senhor.